vocês pararem, eu começo. Vamos falar sobre primícias. Quero falar sobre primícias e seus benefícios, ou suas bênçãos. Primícias fala de primeiro. Havia uma celebração feita no templo, que era exatamente a festa das primícias, onde os produtores levavam os frutos, os primeiros frutos de toda a sua plantação, os primeiros animais de toda a sua fazenda, e eram consagrados ao Senhor, eram ofertados ao Senhor. Isso em Israel, isso com o povo de Israel. Nós, acho que aqui não temos nenhum agricultor. Tem alguns que se aventuram a plantar, mas não para sobreviver disso. Não temos fazendeiros. Então nós não utilizamos isso hoje. E por que então falar sobre algo que nós não fazemos? Por que falar sobre algo que não é usual para nós? É porque a Bíblia, ela é integral. E eu sei que algumas pessoas dizem, olha, o Velho Testamento, ele é velho. Ele é antigo, ele não serve mais para nós hoje. Mas as mesmas pessoas que costumamente falam isso, sobre o Velho Testamento, são essas que repetem o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. São pessoas que usam essas frases de efeito, que se não serve, são apenas frases de efeito. Mas, amados, a Bíblia ela é integral e existem na Bíblia o que são chamados de princípios. E as primícias, elas são um princípio de honra. As primeiras coisas, as primeiras frutos da lavoura, que são os melhores, e a Bíblia faz essa recomendação, os primeiros e melhores eram consagrados, eram oferecidos ao Senhor. E se nós não fazemos mais isso, por que falar sobre isso? Porque o princípio continua, isso é um princípio de honra. Eu quero ler em Provérbios 3, versos 9 e 10. Porque tem muito crente que ele vem ou está na igreja e ele muitas vezes diz, por que só a vida do Antônio ou do José que melhora, a minha parece que está todo o tempo na mesma. A minha vida não melhora, a minha vida não deslancha. Provérbios 3, 9 diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Esse é o princípio. Honre a Deus. O verso 10 diz, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Queridos, é por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais rápidos, mais ágeis do que os filhos da luz. Porque há crentes que já leram, que ouviram e que ouvem isso mais de uma vez, já ouviram várias vezes isso. E isso é uma chave de prosperidade. Porque a Bíblia não, dizem não, a Bíblia não é de prosperidade. E não somos adeptos da linha de dá 10 e tome 1000, dê 100 e ganhe 1000. Isso é prosperidade fajuta. Mas a Bíblia tem prosperidade. A Bíblia fala sobre os filhos de Deus prosperarem. E isso aqui é uma chave de prosperidade. Honre o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Geralmente o crente, ele
não oferta com medo de faltar. Geralmente o crente não dizima porque ele tem muita dívida para pagar e talvez se ele vai dizimar, vai faltar para cumprir as suas obrigações feitas antes. Mas a Bíblia diz que fazendo isso, ofertando, trazendo as suas primícias, trazendo os seus recursos, que hoje não são mais frutos ou animais, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Nós não usamos mais celeiros, mas nós temos os bancos, onde a conta será cheia. Os seus barris transbordarão de vinho. Isso é para nós, queridos. Isso é para os filhos de Deus que querem de fato prosperar e que muitas vezes não sabem como. Mas essa é uma chave de prosperidade. A palavra nos fala sobre colocar em primeiro. Porque primícias fala de primeiro. E quando eu vou dizimar, é a primeira coisa que eu tiro daquilo que eu ganho. Eu não pago primeiro as minhas dívidas para ver se vai sobrar. Eu tiro o que é primeiro. Eu coloco Deus de fato em primeiro lugar, porque esse é o propósito de Deus. E é muitas vezes quando nós descobrimos quem está em primeiro lugar na tua vida. É quando muitas vezes você oferta ou dizima. Então, se sobrar, se der, e é por isso que muitos crentes não veem sobrar, nunca dá e sempre estão na mesma pisada. Sempre na vida difícil, na vida ruim, na vida que você pergunta, ei, irmão, como é que está? Estou correndo atrás. Amados, quem está correndo atrás já está atrasado. Essa história de correr atrás é de quem perdeu, porque se você está correndo atrás, era para você ter atalhado, ou pelo menos estar à frente. A Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. A Bíblia diz que nós temos um Deus que é por nós. E muitas vezes nós estamos vivendo como miseráveis. Tendo um Deus que é o dono de todo o ouro da prata, tendo um Deus que é todo poderoso, vivemos mendigando. Isso não é algo de Deus. Esse princípio de honra que nós acabamos de ler, deve nos direcionar a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos honrar, e é o nosso Deus. Não há dúvida sobre isso. No 9 nós encontramos o princípio, e no 10 a promessa de abundância. É promessa, amados. Uma promessa sim, condicional. Ela diz, faz isso, e eu te farei isso. O problema é que a maioria de nós não quer fazer isso, não quer honrar ao Senhor, mas quer ver os seus celeiros abundarem, quer ver os seus barris cheios, e muitas vezes reclama, por que não está acontecendo comigo? Porque é uma promessa condicional. Deus diz, faze, e eu farei. Deus não falha na sua parte, queridos. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Ele disse que faz, Ele de fato faz. Mas é necessário que você também faça a sua parte. Não se trata de um investimento, porque tem muitos crentes que estão passando por necessidade, e aí eles dizem, eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque eu estou precisando que Deus me abençoe. Então eu vou ofertar, eu vou dizimar, vou dar uma boa oferta, porque eu estou precisando que Deus me ajude muito. Vai quebrar a cara. Porque Deus não é banco de investimento, onde você investe 10 para tirar 100, investe 1.000 para tirar 10.000. Deus é um Deus de princípios de honra e de constância. É constância, amados. Deus é um Deus de constância, Ele quer ver a tua fidelidade. E fidelidade não é provada apenas uma vez, em um só dia. Fidelidade é constância na presença de Deus, constância em praticar aquilo que a palavra de Deus diz.
nós vamos encontrar nas primícias 7 benefícios que vão além de finanças. Porque dinheiro não é tudo, queridos. Rico também adoece e morre, sendo rico. Rico também envelhece e morre, sendo rico. Então o dinheiro não é tudo o quanto nós precisamos e está longe de ser. Para isso, esses benefícios que estão ali nas primícias, essas bênçãos, eu quero que você leia em Êxodo 23, a parte A do verso 19, que diz assim: tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. 2 pontos aqui. Primeiro, ao santuário. Tem muita gente que quer pegar o dízimo e dizer, não, eu vou utilizar melhor do que na igreja. Eu vou pegar o meu dízimo e eu vou comprar cestas ou vou doar para alguém que está precisando. Não é isso que a Bíblia diz, querido. É para o santuário. É para a igreja. Você não é dono do seu dízimo. Você não é aquele que vai fazer isso com o seu dinheiro, porque não é seu. Quer fazer isso? Faça com a sua oferta. Faça com a parte que lhe cabe, não com a parte que lhe é devida ao Senhor. Traga ao santuário. Segundo ponto, o melhor. O melhor. É impressionante como, agora não mais, a gente vê bem pouco dinheiro circulando pela igreja e pelo comércio de um modo geral, com a facilidade do Pix, mas é impressionante muitas vezes você olhar ofertas que são entregues à igreja. Parece que é escolhido a dedo as cédulas mais usadas, as cédulas mais rasgadas e as menores cédulas, de menor valor. Isso é o melhor? Esse é o melhor que nós oferecemos a Deus? Esse é o melhor que nós temos para colocar diante de Deus? Eu estou usando um exemplo bem pequeno, porque muitas vezes o que nós vemos na igreja são pequenas ofertas. Parece que a maioria é a viúva pobre, que só tinha as moedas para entregar. Ou então acha que isso é uma boa chave. Não, a viúva foi elogiada pelo Senhor por entregar as moedas. Então eu também vou entregar moedas. Só que ela foi elogiada porque Deus disse que ela entregou tudo o que ela tinha. Era tudo o que ela possuía. E nós, na maioria das vezes, estamos longe de fazer isso. O livro de Êxodo fala do tempo em que Israel estava no deserto. E é lá, no deserto, que nós encontramos pela primeira vez a palavra primícias. Amados, eles não plantavam no deserto. Eles tinham sim rebanho, porque eles levaram consigo. Mas a Bíblia está falando no deserto sobre primícias. É a primeira vez que nós encontramos essa palavra nesse texto de Êxodo. E Deus está dizendo, me honrem com os frutos da terra. Me honrem com os frutos do seu rebanho. Me honrem com as suas primícias. E talvez você pense, bom, mas como é que Deus vai pedir isso no deserto? Eles não tinham plantações. Não havia plantações no deserto. É porque Deus quer ser o primeiro, amados, na tua vida. Deus quer ser o primeiro em nossas vidas, independente da situação. Quer seja na bonança, quer seja na escassez, Deus quer ser honrado. E Ele é digno de honra. Ele é digno da nossa honra. E uma forma de honrar a Deus é dando a Ele o primeiro lugar em nossas vidas. É separando a Ele aquilo que é dele, que lhe é devido.
Se você for fiel no deserto, esse é o princípio para o povo, você também o será quando eu te colocar na terra prometida. Lembram da passagem? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É sendo fiel no deserto que nós aprendemos a, quando também estivermos na bonança, mantermos a nossa fidelidade para com o nosso Deus, honrando ao nosso Senhor. Vamos falar sobre os 7 benefícios das primícias, a partir dos versos seguintes. Êxodo 23 e 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho. O primeiro princípio de bênção aqui nas primícias é proteção. Um anjo. E talvez você diga, poxa, era mais de 1,5 milhão de pessoas. E Deus manda um anjo. Um só. Só um. Só um, queridos. Não era um arcanjo. Não era um querubim. Não era um serafim. Era um anjo. Porque um anjo do Senhor, debaixo da autoridade dele, pode destruir nações, exércitos, o que for para ser feito, ele pode fazer debaixo de uma ordem do Senhor. Apenas um. E Deus disse, eu vou colocar um anjo diante de vocês para protegê-los por todo o caminho. O deserto, sim, era um lugar perigoso. Ainda é. Mas se você imaginar hoje andar pelo deserto, na atualidade, naquela época, em que não havia automóveis, e que não havia GPS, que não havia armas, como espingardas, rifles, você imagina o perigo. Haviam cobras, haviam escorpiões, haviam muitas pragas que estavam no deserto. E por isso o deserto era de fato um local perigoso. Havia muitas dificuldades a serem enfrentadas. Escassez. Deserto era lugar de morte. Deserto era lugar de dificuldade. E as pessoas apenas passavam pelo deserto. No caso de Israel, infelizmente, eles passaram, mas demoraram 40 anos para passar por causa da sua desobediência. Deus esteve com Israel durante todo o período em que eles estiveram lá. Deus não os abandonou. Embora em uma ocasião conversou com Moisés e disse, Moisés, deixa eu destruir esse povo. Eles não prestam, Moisés, eles não querem prestar. Eu vou destruí-los, eu vou fazer um outro povo de ti, um povo melhor. E Moisés intercedeu pelo povo. E Deus continuou com o povo e os protegeu durante todo o tempo em que eles estiveram lá. Em Salmos 121, 7 e 8, a Bíblia diz assim, o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor faz isso conosco, amados. O Senhor dá proteção aos seus filhos. E esse princípio de proteção está inserido como bênção nas primícias. Honre a Deus e receba de Deus proteção. Nós temos uma previsão de um ano que se inicia agora, um ano de dificuldades. Nós precisaremos desses benefícios, que ainda vou falar mais deles. Ano de dificuldades. Na quarta-feira próxima passada, o pastor Mário, pregando aqui, ele falou sobre colheita. Que será um ano de colheita. E depois alguém me disse, pastor,
O que eu ouço falar sobre esse ano que se inicia agora é de dificuldade, é de escassez, não é de colheita, não é de bonança. E eu disse, é exatamente isso que vai acontecer. Porque quanto mais difícil, mais o povo busca a Deus. É quando a corda aperta que o povo corre para o Senhor. Então sim, será um ano difícil, mas será um ano de colheita. Porque quando tudo vai bem, queridos, o povo esquece do Senhor. Quando tudo está bem, as pessoas não buscam o Senhor. Tem um ditado que diz que se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é bíblico. Mas muitas pessoas se achegam ao Senhor num momento de dificuldade. Estão em aperto, estão em dificuldade e eles recorrem ao Senhor. Eu lembro de pessoas que, ano passado, na sexta-feira, vinham para o culto de oração, toda sexta, não faltavam. E depois, aparentemente, de conseguirem o que queriam, não precisam mais. Senhor, até a próxima necessidade, já consegui meu objetivo, muito obrigado. Se eu precisar novamente, eu voltarei. Que coisa mais difícil para se viver. Nós vamos sim enfrentar um ano de colheita, porque a colheita é sempre maior na adversidade. E eu creio que não teremos lugares vazios na igreja. Serão ocupados por pessoas que estão buscando ao Senhor devido à escassez, devido à adversidade. Porque de fato dizem, eu preciso de um milagre. E as pessoas sabem, amados, onde e quem pode de fato fazer o milagre. Nós estamos à frente, porque nós já estamos aqui. E nós estamos servindo a esse Deus de milagres. E que nos ensina que nas primícias, naquilo que nós entregamos ao Senhor, dos nossos recursos e do nosso melhor, tem da parte dele proteção. Mas não apenas proteção, mas também direção. A parte B do verso lido diz, e fazê-los chegar ao lugar que preparei. O Senhor conduzirá e fará chegar ao lugar que Ele preparou. Isso chama-se de direção. Seria impossível para o povo de Israel cruzar o Mar Vermelho. Eles cruzaram. Seria impossível eles peregrinarem durante 40 anos no deserto. E eles passaram os 40 anos. E seria impossível chegarem até a terra sem a direção de Deus. E eles chegaram. Deus os direcionou. Queridos, melhor que a velocidade é a direção. Melhor que a velocidade é a direção. Você pode sair em disparada na frente, mas se você não souber qual o destino, para onde você vai ter que parar. Você vai ter que parar para procurar saber, e agora eu vou para onde? Se chegar em uma encruzilhada, você vai para onde? Direita ou esquerda? Nós precisamos de direção. E muitas vezes você diz, mas pastor, eu já sei o caminho. Nós vamos seguir, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos segui-lo, sim. Mas e você vai se formar em quê? Você vai estudar para quê? Você vai casar com quem? Você precisa de direção na tua vida. E essa direção faz parte de uma bênção para aqueles que estão honrando ao Senhor. Direcionamento. Muitas vezes as respostas que nós estamos buscando, o Senhor as tem. Mas não estamos buscando nele,
não estamos esperando nele. E por isso, muitas vezes, tomamos decisões que são erradas. Uma vez alguém me disse: pastor, por que o senhor, como pastor, faz casamento de pessoas que se divorciam? Eu disse: porque pessoas que se divorciam escolheram errado. Pessoas que se divorciam não te fizeram uma escolha que Deus disse é esse ou essa. Escolheram errado. E nós erramos. E por isso nós merecemos sim ser felizes, porque Deus nos chamou para nos limpar, para nos aperfeiçoar e para nos trazer felicidade. E a nossa união com uma outra pessoa deve ser para aumentar essa felicidade, e não para destruir e roubar a nossa paz e a nossa alegria. E muitas vezes é o que acontece com casais. Escolhem, talvez porque o cara ou a moça é bonito, deu bola. Às vezes por questões financeiras. E depois descobrem que, de fato, não era isso que eles queriam. Nós precisamos de direcionamento da parte de Deus para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E Deus pode e quer dar esse direcionamento. Salmo 37, 23 e 24 diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Queridos, o amor de Deus é de fato sem medida, é incomparável. Porque quando Ele está nos dirigindo, e nós só tropeçamos porque desobedecemos, porque se nós seguirmos de fato as diretrizes, a voz do Senhor, que a Bíblia diz que nem o louco errará o caminho, porque ouvirá uma voz atrás de si dizendo: é este o caminho, andai por ele. Mas mesmo assim nós erramos e desobedecemos, e quando estamos prestes a cair, a Bíblia diz que o Senhor nos toma pela mão e não nos permite, não nos deixa cair. Com Deus direcionando o nosso caminho, queridos, os nossos passos serão sempre longos e firmes. E se você quer ter direção de Deus, honre ao Senhor. Terceira bênção, além de direção, além de proteção, Deus nos fala sobre provisão, sustento. Êxodo 23 e 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. No deserto, água é escasso, alimento mais escasso ainda. Mas Deus diz: eu vou dar para vocês alimento, eu vou lhes dar água, eu vou lhes dar comida no deserto. Talvez você diga: não, mas pastor, isso era naquela época. Não, queridos. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Aquilo que Ele deu ao seu povo, Ele quer continuar dando a nós, que somos o seu povo. Ele mantém a sua fidelidade, porque Ele não é homem para que minta. E Ele prometeu ao povo provisão. E deu. O povo disse: nós queremos carne. Porque no Egito nós tínhamos pouco, mas ainda sabíamos o que era um gosto de carne. Deus mandou para ele cordonizes. E eles comeram até não aguentar mais. E o Senhor os puniu. Eles queriam pão. Eles queriam comida. E durante 40 anos o Senhor
fez descer sobre eles o maná. E eles tinham alimento no deserto. Eles tinham sede, e Deus fazia sair água da rocha e jorrar para que matasse a sede de todos eles. Alimento e água não faltou ao povo de Israel. Nenhum deles morreu de sede ou de fome, porque o Senhor prometeu provisão. Provisão. Alimento e água. O que te falta, querido? O que está faltando na tua vida? 40 anos de peregrinação num deserto, mas sem fome ou sem sede. Quando tiveram fome, Deus lhes deu comida. Quando tiveram sede, Deus lhes deu água. E tudo que Deus disse para eles foi: me honrem com o melhor e o primeiro dos seus frutos. Eu só quero honra. Eu só quero que vocês me honrem como o Deus que eu sou e que tenho sido para vocês. E eu me encarregarei de protegê-los, direcioná-los e manter a provisão de vocês em todo o tempo. Provisão, sustento. Salmo 37, 25, diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Querido, você é responsável pela progressão da tua descendência, para que ela seja uma descendência abençoada e poderosa em Deus, é responsabilidade sua. Porque Deus diz que os filhos dos justos nunca mendigarão o pão. E você é esse justo. Porque a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A responsabilidade de os teus filhos e os filhos dos teus filhos serem melhores do que você é sua. É sua. É através daquilo que você vai ensiná-los, é através daquilo que eles verão no dia a dia, você praticando, você fazendo, que eles irão seguir. E se você é um servo fiel a Deus, eles verão isso. E haverá uma grande possibilidade de continuarem a ser fiéis homens e mulheres de Deus. Quarta bênção: saúde. Êxodo 23 e 25. Tirarei a doença do meio de vocês. Tirarei a doença do meio de vocês. Quando o povo de Israel saiu do Egito, nenhum deles estava doente. Deus os curou para que eles pudessem realizar a caminhada. E agora Deus diz para eles: olha, me honrem e eu manterei a saúde, porque eu vou afastar, eu vou tirar a doença do meio de vocês. Eu contei no domingo próximo passado sobre o meu 1 ano sem gripe. E não foi fácil. A Fátima gripou por 2 vezes e eu não dormi longe da minha esposa. E ela me perseguia, porque quando ela gripe, ela quer que eu gripe também, que é para ficar igual. Mas eu passei 1 ano sem gripar. E na confraternização da família, a Eliane estava só um trapo. Estava com gripe até a ponta dos dedos. Eu disse: Eliane, me dá um abraço, porque eu não pego gripe. Eu já estou há 1 ano sem gripar. Amados, quase que eu morro. Pense numa coisa terrível. Peguei uma gripe que
Quando eu vim para... Isso foi na sexta-feira, eu já acordei estragado de gripe. No domingo eu disse, Senhor, eu preciso pregar. E eu vim e preguei. Mas eu não valia nada. Estava destruído de gripe. E aí você diz, mas pastor, então, você não honra ao Senhor? Sim, eu honro. Claro que não como deveria. Não como o Senhor merece. E depois eu estava dizendo para a Fátima, digo, amor, eu não lembro de, depois de ter dito que passei 1 ano sem gripe, ter dito aquela palavrinha mágica, graças a Deus. Eu não lembro de ter dito isso. E eu desconfio seriamente que foi por isso que o vírus me pegou. Mas ele não vai mais me pegar esse ano, em nome de Jesus. Amados, Deus não prometeu curá-los. Deus não disse, eu vou curar vocês. Deus disse, vocês não vão adoecer. Eu vou afastar a enfermidade de vocês. A doença não vai alcançá-los. Já prestaram atenção em uma coisa? Quando vamos contar uma bênção sobre saúde, é o quê? Eu estava muito doente. Eu procurei os meios e continuei doente. E eu fui no médico e o médico disse, só Jesus. E aí eu fui para o Senhor. E Ele me curou. Essa é a bênção da nossa atualidade. Ninguém conta. A doença está afastada de mim. Amados, sinceramente, eu não lembro a última vez que eu fiz um exame médico. Eu não tenho medo de médico. Eu simplesmente não vou. E não vou porque não preciso. Eu estava no sítio, alguns dias atrás, eu estava conversando com o Eliel, e o Eliel disse, pastor, até falei para os jovens. Eu disse para eles, olha, o pastor é assim, mas essa é a intimidade dele com Deus. Não use isso como um exemplo para dizer, eu também vou ser assim, e querer continuar do mesmo jeito que você vive. Porque talvez não vai dar certo. Talvez não vai dar certo. E o que Deus nos promete, para aqueles que o honram, é que eu tirarei a doença do meio de vocês. Quando nós olhamos para o povo de Israel no deserto, as suas vestes não envelheceram, as suas sandálias não se gastaram, os seus corpos não enfermaram. Talvez você diga, mas pastor, sim, morreram muitos. Eles foram engolidos pela terra, eles foram mordidos pela serpente e foram mortos. Aconteceu muita coisa no deserto que os levou à morte. Mas eles não adoeceram. Eles morriam por desobediência. Querido, talvez você não precise, mas saúde é importante. Honre a Deus. Há bênção, há benefício da saúde para aqueles que honram ao Senhor, que mantêm sobre Deus a sua fidelidade. E que você pode cobrar. Pode cobrar Deus. Pastor, sim. Como é que nós vemos a oração da Bíblia? Senhor, lembra-te. Lembra-te do que tu dissestes ao teu servo. Senhor, lembra-te da promessa feita aos fiéis. Lembra-te e cumpre em mim a tua palavra. Cumpre em mim, ó Deus, a tua promessa. Às vezes Deus espera, amados, que a gente simplesmente
creia no que Ele deixou para nós. E a maioria das vezes nós estamos pedindo, clamando por algo que Ele já nos deu. É como o filho, a parábola do filho que foi embora, e o que ficou. E ele disse: pai, tu nunca me deste um novilho cevado para eu comer com os meus amigos. Tu nunca me deste isso ou aquilo. E esse teu filho que esbanjou os bens, ele chegou e tu deu para ele. Ele disse: filho, tudo o que eu tenho é teu. Eu não preciso te dar o que tu já tens. Eu não preciso te dar o que é teu. E muitas vezes nós estamos clamando ao Senhor por algo que Ele já nos deu. Tome posse. Tome posse daquilo que o Senhor disse que faria, porque Ele faz. Aquilo que Ele disse que daria, Ele dá. Aproprie-se. Aproprie-se das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o seu povo. Saúde. Tirarei a enfermidade do meio de vós. Quinta bênção das primícias. Multiplicação. Êxodo 25 e 26. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Nenhuma grávida perderá o filho, e não haverá mulher estéril. Multiplicação. Talvez você diga: pastor, eu já encerrei. Na nossa família eu não preciso mais de filhos, mas precisa de multiplicação nas tuas finanças, precisa de multiplicação no teu ministério, precisa de multiplicação naquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos, para que veja multiplicação daquilo que o Senhor tem te dado. Querido, honre ao Senhor, para que a bênção da multiplicação seja manifestada na tua vida. Os celeiros abundantes e os barris transbordantes, isso é multiplicação. Todas as mulheres grávidas tinham parto normal, sem dificuldade alguma. Nenhuma perderá o filho. E nenhuma deixaria de conceber. Que bênção. Quantas mulheres tem aqui que gostariam de ter filhos ainda? Levanta a mão. Espero que já estejam casadas. Se você ainda não casou, não levante a sua mão. Agora eu quero que as que levantaram a mão e que já estão casadas, erga a sua mão. Nós vamos orar por você. Quero que toda a igreja estenda a mão na direção. Só temos duas irmãs desse lado. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, abre a madre dessas tuas filhas, ó Pai. Que elas concebam, ó Deus, e que elas possam produzir frutos. Possam ter, ó Deus, filhos, por causa da tua misericórdia e com base no teu poder. Nós profetizamos, ó Deus, filhos sobre as tuas filhas, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Daqui a 9 meses a gente vai ver se essa oração teve efeito proveitoso. Eu sei que Deus não falha. Multiplicação, queridos. A esterilidade será cancelada pela bênção. A esterilidade nas tuas finanças, a esterilidade emocional, a esterilidade, amados, muitas vezes nas realizações pessoais. Nós precisamos de multiplicação em nossas vidas. E Deus diz que quer nos dar, mas Ele quer ser honrado. Honre ao Senhor.
Experimente viver a palavra de Deus na tua vida. Multiplicação. Sexta, longevidade. Meu pai viveu 84 anos. A minha mãe, 83. Hoje a Vera, que é a minha vigilante de data, ela disse, no próximo ano, meu cunhado, a gente vai completar 60 anos. Eu digo, fale só por você. Ela estava falando para Raquel, não, no próximo ano, eu e o pastor, nós vamos fazer 60. Menino, deixa a minha vida em paz, né? Fala da tua. Amados, se eu chegar perto do que os meus pais viveram, digamos assim, 80 anos, eu ainda tenho pelo menos 22 anos de vida. O fato é que eu sei de uma coisa, e que vocês também sabem, nós não teremos mais 22 anos aqui nessa terra. O nosso Senhor está de fato às portas, e não teremos mais que esperar 22 anos para ver a bênção do arrebatamento se cumprir em nossas vidas. Não falo isso para que você diga, então, vou parar minha faculdade, então vou pedir a conta do meu trabalho e vou fazer logo aquilo que eu desejo. Não, querido, continue trabalhando, continue com os teus planos, mas continue na presença do Senhor. Não se afaste, não se aparte dele. Agora, Joabe, se quer casar, colega, cuida logo. Cuida, porque está próxima a vinda do Senhor, queridos. Está muito próxima a vinda do nosso Senhor. Mas o Senhor prometeu para aqueles que o honram longevidade. Ele diz, 25 e 26, farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Ninguém, o povo de Israel, morria novo. Todos nasciam e todos viviam e envelheciam. Todos. Por causa da bênção do Senhor sobre eles. Ninguém morrerá jovem e com uma boa vida. Queridos, viver é diferente de existir. Tem muitas pessoas que estão existindo, não têm objetivo, não têm propósito, não estão lutando por nada e nem fazendo nada. Eles estão existindo. Quem está vivo, luta, realiza, alcança, combate, vai para frente, está marchando, está em guerra e está vencendo. Isso é viver. Se você estagnou, se você está parado, você está apenas existindo. E não é essa a vida que Deus prometeu a nós. Ele disse que vocês terão vida, e vida em abundância. Longevidade. Longevidade, para nós, é promessa do Senhor. E a promessa é de vida. Ver os filhos dos teus filhos avançarem, se tivermos tempo. Ver a nossa próxima geração, que eu imagino que, amados, eu creio que Deus volta nessa, porque não tem mais uma próxima geração. Ela foi extraviada. Com exceção dos nossos filhos que estão servindo ao Senhor, estão crescendo, ouvindo a palavra de Deus na igreja, querido, aí fora, não há uma próxima geração. Eles simplesmente não servem para nada. Eles não sabem fazer nada. Não são nada. Então nós precisamos sim continuar servindo ao Senhor,
ver os nossos filhos, ver os filhos dos nossos filhos e continuar dando exemplo e orando por eles e ensinando que a melhor coisa que nós temos a fazer nesse mundo é nos mantermos ao Senhor e honrá-lo por aquilo que Ele é. Amém? Sétima bênção, e já concluo. Vitória. Êxodo 23, 27. Mandarei adiante de vocês o meu terror. Agora não é um anjo, é o terror. Que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei de que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Fujam com medo de vocês. Vitória. Pensam daqueles e para aqueles que honram ao Senhor. A possibilidade de alcançar vitória em todas as batalhas que surgirem em nossas vidas é possível. É possível. Com o Senhor, tudo é possível. Ah, pastor, mas a gente não tem que perder umas para aprender, não. Você não precisa perder para aprender. Você precisa vencer e manter a sua confiança naquele que te deu a vitória. Mantenha-se honrando ao Senhor por aquilo que Ele faz. Honre ao Senhor por aquilo que Ele fará. Porque Deus é um Deus de promessas. Provérbios 10 e 22 diz: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O que isso quer dizer, querido? Eu não vou precisar matar ninguém para ser rico. Eu não vou precisar ferir ninguém para ser rico. Eu não vou precisar extorquir, enganar. Não vou precisar mentir, me vender para ser rico. Eu só preciso confiar e esperar no Senhor. Queridos, rico, eu acho que não dá mais para eu ser. Eu não preciso ser rico. Eu não preciso ser rico. Ah, pastor, mas a gente pode fazer muito. Pode sim. Pode fazer muita coisa com dinheiro. Mas a gente pode fazer muita coisa com pouco dinheiro. Ontem, quando as nossas bailarinas estavam pedindo ajuda no grupo, a princípio eu fiquei triste de ver tão poucas pessoas se prontificando a contribuir com uma pequena quantidade, queridos. Eu confesso, eu fiquei triste, eu digo, meu Pai do céu, a igreja em que eu estou é uma igreja avarenta. Pessoas avarentas, pessoas que não têm coragem de abrir a mão para doar 30, 40 reais, com medo que isso lhes faça falta. E graças a Deus, hoje pela manhã foi completado o valor que elas precisavam e as nossas 8 bailarinas vão para o congresso. E vai ser muito bom para elas. Quando eu vi a chamada, o folding, as pessoas que lá estarão, só não vou porque não sou dançarino. Senão eu iria. Senão eu certamente iria. Mas não é a minha área. Mas hoje pela manhã completou-se, mas eu fiquei pensando, por que demorou tanto? Por que o povo está tão mesquinho? Por que o povo está tão apegado a dinheiro? Amados, distribuiu, deu aos pobres, a sua memória será lembrada. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o encontrarás. Deus é um Deus de promessas. Abençoe, e Deus te dará condições de ser mais abençoador ainda.
principalmente os filhos de Deus. Abençoe, abençoe, abra sua mão, abençoe aquele que está necessitado, porque Deus vê isso e Deus recompensa. Ele diz: dei e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É assim que Deus age. E a gente mostra a nossa incredulidade quando vê isso e continua com a mão cerrada. Não. Se eu der esses 30, pode faltar amanhã. Como é que eu vou comprar o meu pão amanhã? Não, quem quiser ir, trabalha, eu trabalho. Graças a Deus que você trabalha. Graças a Deus. Queridos, tenha um coração abençoador. Porque quem honra a Deus também através dessas formas. Abençoando um irmão que está necessitando. Abençoando a vida de pessoas que de fato precisam. Eu disse para Lidiane, amanhã pela manhã, você manda uma mensagem para mim e diz quanto está faltando. Graças a Deus, quando ela não mandou mensagem, eu mandei, porque eu fiquei preocupado mesmo durante a noite, e mandei mensagem para ela de manhã. Eu digo: e aí, filha? Ela disse: pastor, ainda sobrou 5. Deve ser para passagem de ônibus, né? Precisávamos de 420 e deu 425. Amados, isso não é dinheiro, queridos. É dinheiro para um só, mas para uma igreja. Quantas pessoas tem aqui, amados? Quantos? Se cada um desse 10 reais. É porque é nessas horas que Deus não quer ver a quantidade. Deus quer ver a qualidade do teu coração em abençoar a vida dos outros. Em honrar ao Senhor através da vida do teu irmão. E muitas vezes nós estamos com o coração cerrado, fechado para essas coisas. Querido, é impossível alguém que é assim honrar ao Senhor com todos os seus recursos e na fidelidade que Deus espera de cada um de nós. Para concluir, Deus pede primícias para que Ele seja o primeiro em nossas vidas. A forma de eu mostrar que Ele é o primeiro, Ele entregando não apenas em primeiro, mas também o melhor daquilo que Ele tem me permitido ter. Honra a Deus pelo que Ele tem feito e confie nele, que Ele continuará a fazer. Honra e confiança andam juntos. Honra e confiança andam juntos. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, e isso te causará grandes alegrias em ver a mão de Deus operosa, manifestando bênçãos sobre você, que você não saberá de onde vem, mas saberá quem enviou, o teu Deus. Fica sobre os pés, querido. Vamos orar. Eu quero que você repita uma oração comigo, como igreja. Vou esperar os nossos músicos subirem, para que eles possam estar prontos a repetir também. E a nossa baterista, melhor de todos os tempos, já está ocupando o seu lugar. Foquem nela. Vamos orar, querido. Repita comigo: Pai, eu te recebo como Senhor no meu coração. Eu creio que o Senhor Pai te levantou dos mortos. E por isso eu abro a minha boca para te confessar
como o Senhor. Muito obrigado. Te peço, me torna, neste ano, um abençoado, através da fidelidade que o Senhor colocará em mim. Me faz, ó Deus, te ter como o primeiro em minha vida. Em todas as situações que eu possa lembrar que o Senhor é o primeiro em minha vida. Muito obrigado. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.